tá aqui no shopping. Ai, a Silvana de novo aqui comigo, ela sempre tá. Claro. Eu acho que eu sei onde fica, mas eu acho que eu não lembro mais. Mas tá por aqui. Ferrou, então. Eu tô muito bonita, eu quero dizer, quero ressaltar isso pra mim mesmo. Eu só espero que esse vídeo não vá pra mais lugar nenhum. Uma exposiçãozinha muito bonita aqui. Aqui? É, do outro lado tem relógio funcionando, é bem bonito. É sério. Quer ver? Vamos lá do outro lado pra te ver. Não sei. Isso aqui é leitura. Ai, tá lá, já tá sendo arrumado. Meu Deus, eu tô nervosa. Pra olhar, eles estão organizando já. Acho que é a mesinha. Ai, eu tô nervosa. Chegou. Anda azul, meu Deus. Eu tô fazendo. Oi! Ai, ele sentou bem aqui. Meu Deus. Falar sobre azeitona. Todo mundo leu azeitona? Sim! Que lindo isso. Podem repetir? Todo mundo leu azeitona? Sim! Bruno, pode fazer uma apresentação do seu livro? Então, Azeitona conta a história do Ian e a Emília, que são um casal de adolescentes que participam de um reality show para casais adolescentes que estão esperando bebês. Que mostra, né, o dia a dia desses casais. Só que a Emília, ela não está esperando um bebê. E os dois, eles fingem, durante o reality show inteiro, essa gravidez, tudo por causa do dinheiro. E a iniciativa de participar disso vem do Ian. E os dois, eles têm ambições diferentes, assim, motivações, essa é a palavra certa. Diferentes para participar disso e para querer esse dinheiro. Então, acho que no geral é isso, né? Tem várias histórias paralelas, acho que as principais são a do Caio, que é o menino que o Ian dá aula de tênis. Daí ele também tem toda uma relação com a mãe dele, que é importante para a história, e tem a parte da irmã do Ian, da irmã dele, e da Lisa, que é amiga da Emília de infância. Depois elas se reencontram e a Lisa, ela ficou grávida na adolescência também, então é isso aí. E o livro, no geral, ele fala sobre relacionamentos familiares, mais do que gravidez na adolescência, assim, enquanto eu estava escrevendo. Tanto que a capa, ela não remete muito a isso, o título, né? Porque quando a gente estava pensando nisso, eu não queria focar nisso para, tipo, esse ser o público-alvo, né? Eu queria falar sobre relacionamentos familiares, então acho que a principal coisa foi principalmente relacionamento entre mãe e filho, né? Porque eu fui criado só pela minha mãe, então eu quis trazer isso e discutir tudo a respeito desse tema. Enfim. Como está sendo a experiência de ter seu livro na estante dos leitores, ler ou assistir postagens sobre azeitona, tal qual você já fez ao avaliar livros no canal Minha Estante? Então, ver o livro na estante é muito legal. Eu acho que eu não sei, assim, o Bruno lá que começou a fazer vídeo, ele nunca imaginaria que um dia
eu sempre comecei a escrever a história de vários livros, assim, eu tenho vários livros que eu comecei, mas eu nunca segui muito adiante, então eu sempre quis publicar um livro, mas eu não imaginei que eu realmente fosse publicar um livro algum dia, então hoje quando meus amigos mandam fotos assim na livraria, eu recebo também no Twitter todo dia de gente que comprou, então eu fico muito feliz. E o livro, ele foi todo escrito antes de ninguém ver, porque eu escrevi, né? Então eu primeiro. Mas eu não escrevi, fui mandando para alguém, eu não escrevi, pedi a opinião de algum amigo, eu escrevi o livro inteiro, revisei ele pela primeira vez e mandei para a editora. Daí a editora, que foi a Raquel, que editou meu livro, ela leu o livro, depois foi a pessoa que fez a capa, que é a Elisa, e só que foi isso, sabe? Não teve ninguém de fora que leu o livro para dizer a opinião para mim. Então, nesse processo de revisar o livro e tal, até a publicação, foram momentos de muita tensão para mim, porque eu não sabia o que as pessoas iam achar do livro. Então, eu comecei a ler as resenhas e primeiro as pessoas próximas de mim que leram, comecei a receber as opiniões, mas daí a gente não confia, né? Porque e daí depois eu comecei a ler as resenhas e eu fiquei muito feliz, a recepção está sendo muito boa. No Scooby, vocês conhecem? O Scooby, a nota, as críticas assim, estão muito boas, então isso me deixa muito feliz. Eu acho que também o fato de eu ter tido o Mini Estante, que foi um canal literário por tanto tempo, e ter lido bastante durante esse processo, o fato de gostar de ler, né, ajuda bastante a gente a entender o que a gente gosta, entendeu? Por fazer as críticas no meu canal, no meu blog, eu meio que fui percebendo o que eu gostava de ler. Então, isso ajudou bastante e é isso aí. Pode revelar curiosidades sobre o processo de desenvolvimento da história ou mesmo da edição do livro? Alguma coisa louca? Uma coisa louca foi que o livro ele ficou grande, né? Então assim, quanto maior o livro, mais caro ele fica. Então, inicialmente o livro tinha 400 páginas por causa da diagramação. Daí a gente fez uns paranauê ali. Não, o Caio nunca entrou. Mas, não, então, o livro ele continuou do jeito que estava desde o início, mas quando a gente terminou o livro, a Raquel, que é minha editora, falou, então, o livro vai ficar com umas 400 páginas, vamos tentar tirar alguma coisa para deixar o livro menor. Daí a gente fez todo esse processo de edição, ela marcou coisas para tirar, tal, eu tirei algumas coisas, editei, daí no final desse processo, o livro estava com 5 páginas a mais. Daí não deu certo, entendeu? Deu 1000 palavras a mais, então umas 5 páginas. Foi um dos negócios aí curiosos sobre a edição do livro. O meu processo, ele é muito curioso também, porque quando eu comecei a planejar o livro, tal, quando eu sentei para escrever, assim, eu comecei a procurar muito como outros autores escreviam o livro deles. Então, eu assisti vários vídeos, eu li vários blogs de como era o processo dos autores, e eu comecei a aprender algumas técnicas e a montar o meu próprio método. E hoje eu monto tipo uma coisinha com tudo que eu vou fazer em cartõezinhos assim, eu coloco em cima da minha mesa, vou juntando e vou tirando. O livro ele ficou com 200 cartões, que são pontos de história que são tipo ideias de capítulos ou ideias de cenas que vão acontecer. O livro final tinha 62, eu acho, cartõezinhos desse, mas eu usei 200 tirando e colocando nesse processo todo. Então, é isso aí. Depois disso, é o processo de escrita, que foi... Eu demorei 6 meses, mais ou menos, para escrever o livro. Nos últimos meses foi bem intenso, inclusive. Eu estava terminando de escrever, daí a gente começou a revisão, que era a única coisa que eu fazia da minha vida. Eu acordava e começava a escrever o livro, daí depois eu terminava e dormia e acordava e começava a escrever de novo. Porque a gente queria lançar na Bienal de Minas, então... E é bom ter uma data, um deadline, assim, porque senão o livro nunca termina, sabe? A gente sempre quer mudar alguma coisa. E assim, eu já falei isso no vídeo, cada personagem
eu associei a uma pessoa que eu conheço, só que assim, não uma pessoa completa, eu não copio uma pessoa completamente e coloquei no livro. Eu junto, tipo, um traço da personalidade e o que eu sinto por aquela pessoa, sabe? Tipo, por um personagem que não era pra ser um personagem muito amado, eu lembro de uma pessoa que eu não gosto. Daí eu meio que descrevo a personalidade daquele personagem baseado nessa pessoa, mas a aparência eu mudei tudo, né, pra evitar o processinho. Então, foi isso. Depois do processo de revisão a gente fez... Eu reli o livro umas 4, 5 vezes no processo de revisão. E ele já está vendo nas melhores livrarias. Você diria um não leitor, o que você falaria para ele para dizer o que ele está perdendo do Azeitona? Então, tanto de Azeitona quanto de qualquer outro livro, a leitura, ela mudou a minha vida. Porque eu lia os livros que a escola mandava pela metade. Por muito tempo, assim, sei lá, no ensino fundamental, eu comecei a ler sei lá, acho que foi nos últimos anos do ensino fundamental, comecei a gostar de ler bastante, que foi quando a minha irmã pegou um livro emprestado, que foi Marlene e eu, que eu fiquei apaixonado por ler, e aquilo mudou a minha vida, tanto porque eu estou trabalhando com isso, mas também eu acho que muda e evolui a pessoa muito mais. Então, eu acho que a pessoa ela tem tanto um leque de palavras muito maior, mas desenvolve bastante a imaginação, a memória, não no meu caso, mas sabe, é um dos fatores assim, que ajudam nas pessoas que gostam de ler. E Azeitona é um livro maravilhoso. É um livro que é divertido. Eu tentei colocar no final de cada episódio, eu tô pensando como uma série, de cada capítulo, um cliffhanger. Quem sabe o que é cliffhanger? Duas pessoas. É um final, é usado tanto em filmes, não sei, mas é usado em séries, é usado em novela, é usado em livros. Pra terminar, cliffhanger eu acho que é tipo penhasco a tradução. Ele é usado pra pessoa, tipo, chegar lá e imaginar o que vai acontecer depois, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa sofre um acidente, daí o capítulo acaba, sabe? Então eu tentei usar isso porque eu adoro, eu acho que a pessoa, né, a gente fica com muita vontade de ver o que tem dali pra frente. Então, eu já até esqueci a pergunta. Ah, tá. É um livro maravilhoso. Resumindo, é isso. E também tem essa coisa, né, de vários temas que eu coloquei que eu queria que as pessoas pensassem. Então, além de se divertir de montão, a pessoa, ela vai pensar bastante sobre alguns temas e rever os seus relacionamentos familiares. Gabriel Moraes. De onde veio a inspiração para o reality show e se haverá mais histórias sobre esse universo? O reality show, a ideia no geral, eu não sei de onde veio, mas o reality show foi como eu falei, né, dos jovens mães, tem o 16 and Pregnant, que eu acho que são as mesmas pessoas de um são de outro, né, só que depois que elas tiveram um filho, viraram jovens mães. Então foi... eu lembrei desse reality show e queria essa história. De onde veio a história, eu realmente não sei. Eu dei uma entrevista para um jornal lá da minha cidade e eles destacaram isso, que eu falei, eu não faço a menor ideia de onde veio essa história. Eles colocaram no meio do jornal. Então, foi isso. Teve outra pergunta no meio? Eu fiquei um pouco. Fiquei um pouco incomodado. Quando você ficou incomodado com esse destaque do jornal. Porque eu tinha falado várias coisas lindas. Ele destacou que eu não fazia ideia de onde tinha vindo a ideia do livro. O que podemos esperar para seus próximos projetos, tanto como youtuber quanto escritor? Então, eu já estou escrevendo... Mentira, eu não comecei a escrever. Mas eu estou planejando o próximo livro. Então ele vai sair ano que vem. Oh my god. E
eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse livro ainda, porque tá num estágio muito inicial. Como eu falei pra vocês, tinha 200 coisas que aconteciam no livro e ficou 60, então bastante coisa vai mudar. Boa parte do livro ainda não tá pronto, mas eu já tô planejando. Eu pretendo continuar no próximo livro nesse tema, assim, nesse, não gênero, né, mas é um tema de relacionamento familiar. Eu acho que tem muita coisa pra explorar nisso ainda. Mas vai ter um pouco mais de romance mesmo, de relacionamento durante a história do que Azeitona. É porque não tem. E como youtuber, é isso aí, bicho. Não tem nada disso. Não, como youtuber, eu encontrei agora um formato que eu gosto muito de fazer no canal, né, que é no Bubarim e tal, que eu testei várias coisas ao longo do tempo, fazendo uns vídeos, eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia uns vídeos em que a câmera se mexia e era tipo um documentário, assim, durante o vídeo inteiro. E daí eu quero juntar isso. Hoje eu continuo colocando algumas cenas que é tipo um depoimento, como se fosse um documentário. E daí eu encontrei um formato e eu sempre estou tentando mudar e tentar melhorar cada vez mais. Pra quem acompanhava o Minha Estante, eu pretendo voltar um dia. Ai, obrigada. É porque assim, eu parei com o Minha Estante por este tempinho para começar o Bubarim, porque eu queria muito falar sobre outras coisas também, né? Não só sobre livros. Eu continuo gostando muito de ler, só que eu tinha me apaixonado por fazer vídeo também, então eu queria explorar outras coisas. Mas eu tô, sabe, participando desse clube do livro maravilhoso, e dos encontros e dos bate-papos. Tô com muita vontade de voltar a falar sobre isso na internet, porque eu ouço muita gente falando que começou a ler mais, a gostar de ler, porque acompanhava o canal, então isso me deixa muito feliz, eu quero voltar. E eu tô planejando, já comecei a planejar como que eu vou fazer isso, mas eu quero voltar com isso também. Vanessa Moreira, você aborda temas importantes no livro, como o aborto e relacionamentos abusivos. Faltou algum tema que você queria abordar? Eu acho que eu abordei temas demais. Não, assim, é porque são temas muito amplos e que o livro já ficou grande o suficiente para não ter como abordar mais, entendeu? Tipo assim, muita gente falou da história da Lisa que queria saber mais dela, sabe? Tipo, tanto da família quanto de tudo, assim. É um personagem que as pessoas gostaram bastante. E não tinha como, assim. Então eu gostaria de ter, talvez, desenvolvido mais um tema, mas não tinha como não falar de certos temas, já que é um livro sobre gravidez na adolescência, então tem uma série de coisas que rodeiam isso que eu precisaria ter falado. Então, eu não sinto falta de ter comentado sobre nada, não. Silvana Soares, em algum momento você cogitou matar a Iris? Eu acho que não. Eu também. Eu tô tentando me lembrar, peraí. Eu fiquei lá. Se ele matar a Iris... Não, então, é porque assim, olha, por mim, eu acho que um personagem, quando ele morre, eu acho que é muito, é impactante, aquilo fica gravado na pessoa, a pessoa lembra daquilo pra sempre, e meio que encerra um ciclo, sabe? Então eu acho que é muito importante quando o personagem morre como ponto de vista de autor, sabe? Então, quando eu desenvolvi o livro, eu tive que me controlar para matar o menor número de pessoas possíveis, entendeu? Eu gostaria de ter matado mais. Pelo significado que a morte tem para um livro, sabe? Eu acho que ela choca e ela faz a pessoa pensar muito mais do que simplesmente... Mas enfim, tem que ter um motivo e tal, mas foi isso. Talvez eu tenha pensado sim. Talvez ela tenha morrido, pra quem você sabe. Rita Sodré, quais seus escritores favoritos?
Uma das autoras que eu mais gosto, como eu falei, a Catherine Stockett, publicou A Resposta, inclusive a capa, eu peguei as mesmas cores dela. E eu gosto muito de ler livros policiais, eu gosto do Harlan Coben. Já leu? Eu gosto muito da Marian Keyes, que são livros de ética e Nietzsche, mas eu acho muito legal a forma que ela trata essa coisa de temas pesados com humor ao mesmo tempo. Então eu acho que talvez ela tenha sido também uma referência para mim nesse estilo, porque ela já falou sobre como é que quando a pessoa bebe? Alcoolismo. Ela já falou sobre alcoolismo, sobre gravidez, melancia, né, no primeiro livro dela. Então eu gosto bastante dela. É isso que, gente, vários autores aí. Eu tenho 100 e poucas resenhas no meu canal no YouTube e quem quiser saber mais autores, vai lá no Twitter. Joyce Freitas, você pretende continuar com o cabelão de novo ou vai cortar? Então, a informação é relevante. Eu pretendo cortar, eu só não cortei ainda porque eu não... sei lá, fiquei com preguiça. Eu queria ter cortado antes, mas eu esqueci de vir pra cá, desculpa. Daí eu tenho que ficar arrumando direto. Lucas Castro, sobre os seus preferidos ever, Caixa Alta Negrito. Diga-nos um livro, uma banda, um cantor, uma cantora, uma música, série e autor. Nossa! Minha memória, eu já esqueci até as perguntas. Vamos lá, um livro. A resposta. Uma banda. Gogordol. Um cantor. É o Lucas Graham. Uma música. Iris. Uma série. Breaking Bad. Grey's Grey's Anatomy. Anatomy. Um autor. Aí eu gosto da Clarice Lispector, não só pelos livros, mas porque eu achei incrível. Tem uma entrevista dela que eu assisto todo ano, umas 2 vezes por ano. Eu assisto desde que eu descobri. É incrível. Milhares de tentativas falhas de conseguir uma selfie com o Bruno. Ela suou tanto pela mão que vocês não fazem ideia. A gente tentou tipo 1 milhão de vezes tirar selfie com o Bruno, mas não estavam deixando entrar com o celular. Nem entrar, levar o celular pra onde ele tava. E aí o que aconteceu? Aí a gente esperar até o final, até todo mundo ir embora, até conseguir cercar ele e finalmente tirar. Aí a gente prendeu ele, amarrou as mãos dele. Eu tô tremendo até agora. Eu acho que a foto profissional que eu tirei com o evento vai ficar horrível. Porque eu tava toda shaking, tá entendendo? A gente tá indo embora agora do shopping, que tá um pôr do sol maravilhoso. Deixa eu mostrar então já. Olha, bateu, mostrou os defeitos tudo. Stop the world, cause I want. Gente, é muito lindo esse shopping, né? Imagina quantas árvores não foram derrubadas pra fazer isso. O Medical é um hospital. Não sei. Adeus, o Bruno ficou ainda lá dentro. Provavelmente hoje ele dorme aí, porque ele não dormiu